chegará o dia em que vocês vão ter mais tempo. Eu quero dizer para você que tem pedido para Deus: Senhor, eu quero mais tempo para te servir. Se você for fiel no pouco, o Senhor sobre o muito, Ele vai te colocar e Ele vai te dar esse tempo que você precisa. Amém? Mas nós vamos continuar aqui falando sobre, nós falamos a semana passada sobre os 3 maiores inimigos do avanço da igreja. Quem lembra? Quem lembra? Pode citar aí para mim. Relativismo, humanismo e religiosidade. Então, semana passada eu consegui falar do relativismo, do humanismo, e hoje eu quero falar da religiosidade, que é algo assim bem forte, bem sério, que nós lutamos contra a religiosidade constantemente, todos os dias. Às vezes nós achamos que religiosidade está só lá fora, né? Está lá, só está lá fora, enfim. Mas a religiosidade, amados, ela é extremamente presente no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Ele é o maior vilão, o maior inimigo do avanço da igreja, de um cristianismo real, verdadeiro, porque a religiosidade, ela é a imitação. Fica pensando, fala aí o nome de um tênis caro que tem aí, gente, de marca. Hã? Bom, eu não conheço, mas um tênis aí bom, de marca. Aí você paga quanto num tênis bom desse de marca? 900 e tal. Aí tem a imitação, que é igualzinho, a olho nu você não consegue identificar. Qual é a diferença? A qualidade. É que o tênis de marca de verdade, você vai usar ele anos até você enjoar, vai passando de pai para filho, de irmão mais novo, de irmão mais velho para irmão mais novo, vai passando e não acaba nunca. Uma roupa boa, um sapato bom, obrigado. Não acaba nunca. Então, essa é a diferença. Agora, a imitação, você usa 6 meses. Eu sei porque eu já comprei para o Taíde. Falei, não compensa. Comprei já um tênis desse para ele, só dura 6 meses. Falei, não, prefiro pagar um pouco mais caro, mas pelo menos ter por algum tempo. Então, a religiosidade, ela é a maior inimiga do evangelho real e verdadeiro, porque ela parece, é muito parecido. E muitos são enganados, muitos são levados, né? A religiosidade, ela vive competindo com o cristianismo. E a religiosidade, ela é um atalho. É como se fosse um caminho mais fácil, entre aspas. Uma maneira mais fácil de ser cristão. Entendeu? Uma maneira mais fácil de ser cristão, entre aspas. Que, na verdade, só parece ser mais fácil. Mas não é. Por quê? Até eu ministrei aqui, sábado de manhã, para o pessoal do Louvor, Ministério de Louvor, e eu falei sobre quando o Senhor falou que era para levar a arca nos ombros, né? E aí eles foram facilitar a vida deles, foram fazer da maneira mais fácil, colocar num carro novo de boi, e o prejuízo foi maior, houve morte. Uzá morreu, porque eles quiseram facilitar a sua vida. Mas quando eles foram fazer da maneira certa, a palavra do Senhor diz que o Senhor os ajudava a carregar a arca. Olha só que coisa tremenda. O Senhor os ajudava. Então, amados, isso é uma coisa tremenda. Eu estava meditando, no final de semana nós tivemos aqui uma palavra tremenda. Amanhã nós temos célula, vocês vão compartilhar essa palavra na célula. Esmiúce, amados. Peça para o Espírito Santo falar com você, se revelar a você. Eu achei tremendo isso, que Jesus, ele fazia oração que ele mesmo respondia. Não é tremendo isso? E aí o Senhor foi me lembrando de outras coisas. O Senhor me lembrou da arca que ele ajudava a carregar. O Senhor me lembrou que ele não tinha outro maior para jurar, ele jurou por ele mesmo, pelo nome dele. O Senhor me fez lembrar que Jesus intercedia por Pedro, Jesus intercedeu por Pedro, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, na verdade, o cristianismo é isso, é você e Deus, não é você sozinho, é você e Deus. É Deus te capacitando para você cumprir o propósito, para você andar em santidade, para você ter uma vida de acordo com a vontade do Senhor, com a proposta dele para você.
Então, Deus não te faz uma proposta de vida e você tem que fazer isso sozinho, não. A proposta de Deus é sempre estar junto, te ajudando. Eu achei tremendo, então, que você possa meditar profundamente nessa palavra, conceber, receber. Enquanto eu estava ali orando e me lembrando da palavra de domingo, o Senhor começou a ministrar profundamente ao meu coração várias coisas. Mas vamos lá. Eu vou só ler aqui o que eu coloquei. Religiosidade é tudo que nós fazemos para Deus que Ele não pediu. É a forma errada de querer agradar a Deus. A religiosidade é pior do que a imoralidade. Essa frase aqui é do Luciano Subirá. Olha só que coisa tremenda, gente. A religiosidade é pior do que a imoralidade. Por isso que Jesus falou que as meretrizes, que as prostitutas iriam entrar no reino na frente dos fariseus. Olha só, porque pelo menos as meretrizes e as prostitutas, elas sabiam que elas precisavam se converter e mudar de vida. E os fariseus já achavam que estava tudo bem com eles. Eles eram o quê? Sepulcro calhado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, o que eles tinham por dentro era péssimo. Eles eram como um sepulcro calhado. Era tudo bonito por fora, mas por dentro só Deus sabe. Então Jesus falou, é melhor as meretrizes, porque a meretriz pelo menos está mostrando quem ela é. E o religioso que se esconde. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Então essa frase aqui é do Luciano Subirá. Porque a religiosidade é diferente dos demais pecados. O religioso, aliás, a religiosidade ela é diferente dos demais pecados. Por quê? O religioso, ele é vacinado contra o arrependimento. Eu já até falei isso aqui em algum outro momento. Eu achei isso muito forte. O religioso é vacinado contra o arrependimento. É por isso que a palavra do Senhor fala que é muito mais fácil uma pessoa que nunca conheceu a palavra, ela entender, ela receber, do que aquela pessoa que acha que ela tem, ela acha que ela sabe. É muito difícil uma pessoa que já foi iluminada, que ela já experimentou o dom da graça, que ela já experimentou todas as coisas do Senhor, ela ser novamente reativada, reanimada. Gente, eu posso dizer para vocês que é quase impossível. É por isso eu falo para vocês com conhecimento de causa. Porque lá atrás, eu já fui uma pessoa religiosa, entre aspas, já andei com muitas pessoas religiosas. Se alguma coisa que eu conheço é religiosidade, sabe? Eu conheço de perto. E sabe o que aconteceu com esses meus amigos religiosos? Estão todos doentes hoje. Eles estão doentes, a ponto que ninguém consegue mais tirá-los dessa situação e dessa condição. Entortaram de vez. Eu falo do dedo do Taíde. Mostra aí o dedo, amor. Aqui não dá, o pessoal de casa não vai ver, mas o pessoal daqui, o dedo dele é assim, gente, ó. Ele sofreu um acidente, o dedo dele é assim. Então, não foi engessado da forma correta e cicatrizou, cauterizou, e agora é assim o dedo dele. Então, esses meus amigos lá de trás, que eu convivi, eles ficaram assim, eles são doentes, totalmente doentes. Mas ninguém consegue tirar eles dessa doença. Muitas vezes, a vida dele está totalmente destruída, assim, visivelmente. Coisa de filho nas drogas, sabe? Estou falando assim, adolescente, 13, 14 anos, adultério mesmo, coisa séria, coisas feias. E eles continuam dizendo, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, pregando, viu? Pregando. Tem pessoas que nós conhecemos, eu não vou expor aqui, né? Mas a pessoa já teve não sei quantas mulheres, sabe? Não é assim que separou da mulher, não. Essa pessoa vivia com a esposa e trocava de mulher avulsa, cada dia. E ainda pregava em tudo quanto era igreja. Entendeu? Pregava, e o Taíde teve a rica oportunidade de confrontar essa pessoa, de repreender, de tudo, até a pessoa bloquear ele, né? Então, gente, isso sabe o que é? Religiosidade. Sabe por que as pessoas falam que crente é louco? Por causa disso, entendeu? A pessoa, ela chega num nível, ela vai indo, ela chega no nível que ela fica louca, que não tem mais conserto para ela.
É aquilo que está escrito lá na palavra, que é impossível que essa pessoa seja renovada. Mas só que ela não percebe, para ela está tudo bem. Ninguém consegue convencer ela de que aquilo está errado. Tem uma outra pessoa também próxima a nós, que ela se separou, né? E ela hoje mora com uma outra pessoa. Mas ela não casa, ela só mora. Sabe por quê? Porque segundo o casamento é pecado. Entendeu? Simples assim. Sabe o que é isso? Religiosidade. A religiosidade e a loucura andam assim, ó, juntinhas. Então, amados, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com a religiosidade. É por isso que eu amo de paixão essa visão. Ou visão boa. Gente, olha, eu quero ficar nessa visão até o dia do arrebatamento. Não quero me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe por quê? Porque dentro dessa visão não tem espaço para religião. A primeira coisa que recebe uma bordoada é a religiosidade. Religioso não fica, porque ele já tem que ir se desencapando. Já tem que sair se desnudando, se desencapando diante de Deus. Sabe? Porque não tem lugar. Nossa vida tem que ser uma vida transparente. Todo mundo aqui vai na casa de todo mundo, certo? Né? Na medida do possível, todo mundo frequenta a casa, vai no banheiro, vai na cozinha, abre o armário, né? Não fica escandalizado, tem gente que vai ficar escandalizado. A nossa célula é assim, lá na minha casa é assim. Na minha casa as pessoas chegam, elas abrem um armário, elas abrem a geladeira, elas vão no banheiro, enfim, é desse jeito. Eu não tenho nada a esconder. Pode deixar uma câmera escondida lá na minha casa, o máximo que vocês vão ver, coisa pouca. Às vezes eu falando um pouquinho, arranhando meu marido, normal, né? Mas eu peço perdão logo, rápido. Mas vocês não vão ver assim nada demais, né? Porque a nossa vida, amados, ela precisa ser assim. Eu errei. Eu pequei. Eu fiz errado. Pau, pedra. Né? Até usando um termo que o pastor Abe, ele usou uma vez, ele dentro de uma ministração, ele falou assim, que dentro do discipulado, a pessoa ela fala assim, quando ela vai tratar algumas áreas, olha, eu roubei uma corda, mas ela não fala que na ponta da corda tinha uma vaca amarrada. Ela só fala que roubou uma corda, entendeu? Então, dentro da visão, a gente trabalha muito isso, a transparência, a sinceridade, a verdade, né? Então, não tem lugar para a religião. A religião ela tem que sair, tem que cair fora. Porque quem quer andar com Jesus de verdade, não está preocupado com a sua reputação. Está preocupado em agradar a Deus, em fazer o que é certo, independente. Não está preocupado com a sua reputação. Então, esse é uma vacina, né, contra a religião, é realmente a visão do MDA. Glória a Deus, né? Voltando aqui, o religioso, ele é vacinado contra o arrependimento. Ele não encontra nunca motivo nenhum para se arrepender. De absolutamente nada. Olha só, uma pessoa que tem dificuldade de se arrepender, que ela nunca encontra onde ela errou. Você pode falar, você pode pintar, você pode desenhar, você pode mostrar foto, você pode fazer de tudo, você pode filmar, né? Já viu aquelas câmeras? Você fala assim, fulano, você fez tal coisa? Não fiz não. Mas na câmera está mostrando o que você fez, aí você mostra, não, mas não fiz não é eu não sou eu não. Né? A pessoa é capaz de olhar no espelho e dizer que não é ela, né? Então, olha só que coisa terrível. Então, o religioso, ele nunca encontra aonde ele errou. Porque ele não erra nunca. Então, eu quero falar aqui com os amados irmãos líderes, obreiros, homens de Deus e mulheres de Deus. É necessário, eu falei aqui várias vezes sobre o jogo da diferença. É necessário nós encontrarmos os nossos erros. É necessário, nós precisamos encontrar. E se a gente não encontrar e alguém encontrar, a gente também ficar quieto e aceitar. É difícil a gente reconhecer nossos erros? É difícil. Quem que mais consegue encontrar os nossos erros, amados? As pessoas mais próximas. Então, por isso que é importante essa convivência que a gente tem. Então, eu quero falar aqui para os casais, ouça seu marido,
ouça sua mulher, entende? Não se levanta, não. Quando seu marido falar alguma coisa, preste atenção, porque é a pessoa mais próxima que está com você todos os dias está dentro da tua casa. Então, é melhor que ele ou que ela te fale do que os outros de fora, ou às vezes tem gente que nem fala, mas simplesmente vai se afastando, não é verdade? Então, nós precisamos aprender a encontrar os nossos erros. Aonde foi que nós erramos? Dentro de uma situação, de todo um contexto, sempre tem a nossa parte. Sempre tem alguma coisa que nós erramos. Então, a pessoa que nunca encontra onde ela erra é uma pessoa que está com problema de religiosidade. Uma das principais características do religioso é não praticar o que aprende. Também. Pessoas que têm dificuldade, ela acabou de ouvir a palavra, ela está ouvindo todo dia, mas ela está fazendo o contrário, é um bom sintoma de religiosidade, porque é o religioso que é desse jeito. Ele ouve, mas não entra nada, ele sabe para ensinar, ele ensina todo mundo menos a si mesmo. Então, isso é um outro fator acerca da religiosidade, é um dos sintomas aí. Ele tem uma aparente devoção a Deus. Parece que está entregando muito, mas é só aparência. Olha só, o religioso, ele tem uma aparente devoção a Deus. Ela parece, mas não é, né? Mas é só aparência, né? Eu quero mostrar aonde a religiosidade pode operar na vida do cristão. É forte, gente. Eu quero falar sobre Pedro. Coloca aí para mim Lucas 22, 31 e 32. Diz assim, Jesus continuou, Simão, Simão. Sabe o que significa isso? Jesus não falou Pedro, Pedro. Jesus falou, Simão, Simão, velho homem, escute bem. Simão, Simão. Jesus não falou Pedro, Pedro. Olha só, tem momentos que o nosso velho homem se levanta, né? E como a gente já ouviu aqui algumas vezes, quando a mãe está brava, ela fala, ô fulano, fulano, né? Toma cuidado. Então, Simão era o velho homem. Simão era o velho homem. Escute bem, velho homem, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Gente, isso aqui é forte demais. Volta lá que eu vou ressaltar mais um pouquinho. Olha só, volta lá no 21. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. E ele vai peneirar vocês, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Eu estava em casa, acho que foi domingo, o Senhor me veio uma frase assim, por que Satanás pediu para peneirar Pedro? Eu falei, opa, por que Satanás pediu para peneirar Pedro? E aí eu fiquei atrás do porquê, né? Fui pesquisar, fui buscar, e pode colocar o próximo agora, 22. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Tem uma outra versão que fala assim, que Jesus, ele fala assim, que ele ia interceder, né? Para que a fé de Pedro não desfalecesse. Para que a fé de Pedro não desfalecesse. E depois ele fala assim, quando você se converter, né? Quando você se converter, anime os seus irmãos. Então, essa versão aqui está falando, anime os seus irmãos. Mas, aí está falando, quando você voltar para mim. Mas a outra versão fala assim, quando você se converter. Irmãos, fica pensando aí, que negócio que é forte, que não combina, né? Na conta do religioso, isso daqui não vai combinar nunca. Na conta do religioso, nunca vai dar certo. 2 e 2 nunca vai ser 4. Você consegue... bom, antes eu vou falar da peneira, depois eu falo do resto, né? Por que Satanás pediu para peneirar Pedro?
porque ele tinha legalidades em sua vida. Olha só. Por que Satanás pediu para peneirar Pedro? Porque ele tinha legalidades em sua vida. O que você faria se tivesse andado com Jesus 3 anos, curado enfermos, expulsado demônios, andado sobre as águas, e ainda assim Jesus dissesse que você precisava se converter? Fica pensando. O cara andou com Jesus 3 anos, curou enfermos, expulsou demônios, andou sobre as águas, fez e aconteceu, e Jesus falou para ele que ainda ele não era convertido. E nós, gente? E nós? O que nós podemos pensar de nós? Qual é a análise que nós podemos ter de nós, da nossa vida? Sabe o que isso me leva? A ter muito temor e tremor. Muito, mas muito temor e tremor. A palavra do Senhor fala, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então esse cuidado não é uma coisinha boba, é cuidar mesmo, é levar a sério, é vasculhar, é procurar no jogo das diferenças, é tratar e trabalhar as coisas mais minuciosas, né? Porque esse Pedro, que era esse homem aqui, Jesus falou que ele precisava se converter, e falou assim, o diabo pediu licença para te peneirar, e eu vou deixar. Eu só vou interceder por você para que a tua fé não se desfaleça. Olha só que coisa séria. Então, sabe por que Satanás conseguiu essa licença? Porque havia legalidades na vida de Pedro. E eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero falar um pouquinho sobre essa peneira, né? Como que é esse peneirar? Como que é esse peneirar? Quem já teve a oportunidade de assistir uma ciranda de trigo? Quem já teve a oportunidade de assistir uma ciranda de trigo? Bom, eu vou tentar mostrar aqui para vocês. É mais ou menos assim, né? Você põe a peneira lá, joga para cima. Põe a peneira lá, joga para cima, né? E aquela peneira, normalmente, ela é uma peneira de alumínio duro. Fica pensando as batidas do trigo ali, né, do lado, em cima. Então, na verdade, é uma violência ali, né? Eu vou explicar aqui direitinho. Olha só, como que funciona a ciranda de trigo. Pega-se a braçada de pés de trigo ceifado, bate-se violentamente contra a peneira seguidas vezes. Alguns grãos atravessam a trama da peneira, caindo sobre um pano estendido, até que na mão do cirandeiro reste apenas palhas. Alguém consegue se identificar com isso? Você já pensou? Alguém consegue se identificar? Comigo já fui peneirada assim. O nível de violência, né? Olha só. Os grãos, eles pegam-se uma braçada, né? De trigo ceifado, bate-se violentamente contra a peneira seguidas vezes. Então, significa que não é uma vez só, né? Tem gente que passa uma provinha, já quer ser aprovado, já quer ser visitado pelo Espírito Santo, já quer receber todas as bênçãos, todo o poder e toda a glória, né? Não é assim. Diversas vezes. E essa violência faz com que a palha vai saindo do trigo e vai ficando só os grãos. E a palavra do Senhor fala que a nossa obra, ela iria passar pelo fogo. Olha só, obreiros, líderes, ministros de Deus, a palavra do Senhor diz que a nossa obra, o nosso trabalho, o nosso serviço a Deus vai passar pelo fogo. Tudo que for palha, madeira, feno, vai ser queimado. Só não vai ser destruído o ouro, a prata e bronze, que não queima. Só o que tem valor. Então, nós precisamos buscar do Senhor profundamente, ser essas pessoas de valor. E sabe por que Deus permite que Satanás ciranda mesmo, faz uma bagunça e faz todas essas coisas? Porque Deus quer tirar a essência. Deus quer separar o que é dele, o que ele colocou dentro de você, a essência de Deus da palha, de tudo que não serve, de tudo que não presta. Então, o Senhor, Ele permite. Gente, e não tem obreiro melhor, pastor melhor, crente melhor
do que o que passa prova na vida. Sabe aquelas provas mesmo, né? Como a palavra do Senhor diz, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não estranheis a ardente prova. Não é uma provinha, é um negócio forte, profundo. Mas essas pessoas que são provadas e aprovadas são os melhores líderes, são os melhores obreiros, são os melhores pastores, sabe? É gente treinada por Deus, é gente que sabe o que é sofrer, sabe? Você sabe o que significa Getsemane? Lugar da prensa, lugar aonde o azeite é tirado. O Senhor pressiona a nossa vida, nos deixa, às vezes, totalmente desesperados, desiludidos, sem lenço, sem documento, para mostrar, para extrair de nós a essência dele, para que o resto saia, porque esse resto, sabe, já viu, eu não entendo direito, mas eu imagino que uma catarata é tipo uma pele que cobre o olho, não é isso? Uma catarata é tipo uma pele. Então, essas outras coisas, elas fazem papel meio que de uma catarata, sabe? Deus colocou a essência dele lá, mas essas outras coisas estão lá, né? E aí a essência fica lá, não sai, não tem como, porque está presa dentro de todas essas coisas. E Deus permite todas essas coisas, essa ciranda toda, para poder tirar e ficar só a essência. Olha só, é terrível, é doído, é forte, mas vale a pena. Vale a pena. Eu falo para vocês, teve sofrimentos que eu passei na minha vida, que se Deus me perguntasse, com certeza eu ia dizer que não, porque eu não queria passar. Mas o Senhor me fez passar. Ia dizer que não lá, né? Lá atrás, naquela época. O Senhor me fez passar, mas depois eu pude dizer assim, foi-me bom ter sido afligida. E se eu pudesse hoje escolher, depois de ver os resultados, eu ia falar, não, eu passaria tudo de novo. Por quê? Porque Deus, Ele não permite sofrimento na vida de ninguém à toa. Deus não é carrasco. Então, tudo que Deus permite é com um propósito, de nos limpar, de tirar de nós toda a palha, e de nos fazer vaso de honra, vaso escolhido, vaso ungido, vaso que dá para ser usado em toda a obra. Amém? Olha só o que aconteceu. Jesus não impediu o diabo. Jesus deixou. Jesus só falou, vou orar por você, Pedro, para que a tua fé não se desfaleça. Olha só, glória a Deus que nós temos quem ora por nós. Jesus ora por nós, intercede por nós. O Denis falou aqui sobre o grande privilégio de nós termos quem ora por nós. Os irmãos oram, os intercessores oram, o discipulador ora, o discípulo ora, todo mundo ora, mas Jesus ora também. Olha só, bem-aventurado é a pessoa que tem uma mãe que ora. Gente, quem tem uma mãe que ora está no céu. Muitas pessoas, o Alexandre está falando lá que ele é fruto da oração da mãe dele. Gente, quem tem uma mãe que ora está no céu. Então, a pessoa depois de Cristo que mais ora por nós, eu creio que é a nossa mãe, quando você tem uma mãe convertida, né? Então, isso é algo assim tremendo, poderoso. Mas Jesus, ele orou, ele intercedeu por Pedro. E Pedro não tinha noção do que estava acontecendo no reino espiritual, de todas as coisas que precisavam sair dele. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma lista do que precisava sair da vida de Pedro. Autopreservação, falsidade. Pedro era uma pessoa que disfarçava motivações, mostrava um nível de compromisso que ele não tinha. Ele era religioso e ele era irado. Olha só. E agora eu vou mostrar aqui para vocês esses aspectos aí que eu citei. Quando que ele teve autopreservação? Quando ele disse que Jesus não deveria morrer. Olha só. Então, todo tipo de autopreservação não é uma coisa boa. Então, Pedro parecia que tinha entendido tudo, que tinha tido a revelação. Mas, quando Jesus falou que ia morrer, a autopreservação, né, se apontou ali na vida dele. Quando foi que ele disfarçou motivação? Quando ele demonstrou preocupação com Jesus. Não, o Senhor não vai morrer. Mas, na verdade, ele estava com medo, ele estava preocupado com ele estava com medo. Porque ele era um discípulo de Jesus. Se Jesus morresse,
os outros também iriam morrer. Então, ele andava junto, então, ele na verdade, ele estava preocupado consigo mesmo. Quando que Pedro foi falso? Né? Quando ele estava sentado na lareira, olha só, ali depois que Jesus havia sido preso, e perguntaram a ele se ele era um dos que conheciam Jesus, e ele fez o quê? Negou. Não só negou, como ele começou a praguejar. Tem um texto lá, uma versão que fala isso, que Pedro não só negou, mas ele começou também a praguejar, ele foi além. Olha só, ele foi falso, ele mentiu. E sabe, eu ia colocar esse outro texto, né? Só que o Taíde falou assim, não, mas isso daqui foi depois. Eu falei, não, eu sei que foi depois, mas é que a falsidade já estava nele, né? E Pedro, ele teve tanto problema com a falsidade, que quando chegou, depois de tudo que aconteceu, que Jesus morreu, que ele pregou o evangelho, que ele ganhou 3.000 almas num só dia, e todas as coisas boas que aconteceram na vida dele, a falsidade ainda ficou. Porque lá no livro de Gálatas, fala que quando ele estava com os gentios, ele fazia de conta que era um gentil. Quando ele estava quando ele estava junto com os judeus, ele fazia de conta que ele era um judeu. E Paulo teve que resistir-lhe na cara. Paulo colocou o dedo na cara de Pedro e falou, ó, para com essa falsidade. Você na frente de um é uma coisa, na frente de outro é outra coisa. Para de falsidade. Depois de tudo, a falsidade ainda permaneceu na vida de Pedro, né? E Pedro também, ele era uma pessoa religiosa, né? Ele era uma pessoa religiosa que lá na frente a gente vê atitudes de Pedro religiosa. Pedro não queria que o evangelho fosse pregado para os gentios. Ele resistia, ele lutava, ele queria que o evangelho fosse só para os judeus. Então, na verdade, Pedro ele passou a ser um empecilho. Você consegue pensar nisso? Que Pedro ele estava sendo um empecilho? Deus teve que levantar Paulo, porque Pedro estava sendo um empecilho. Sabe aquela coisa de querer limitar? Você já viu quando nós fomos chamados por Deus para ser usados, para fazer a obra de Deus, e por causa da religiosidade a gente começa a ser um empecilho. Misericórdia, está amarrado isso, em nome de Jesus, né? E também ele mostrou religiosidade lá na frente, quando o Senhor falou para ele, deu aquela visão, e falou para ele que era para matar aqueles bichos e comer, que era justamente o Senhor estava querendo se revelar a ele, falar para ele que o evangelho também era para os gentios, e ele não aceitou a palavra de Deus. Ele falou assim, não, eu não vou fazer isso não, porque eu não vou tocar em coisa imunda. Quem estava falando para ele era Deus, ele contestou o próprio Deus. Olha só a seriedade da religiosidade. E aí o Senhor falou para ele, ó, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Vocês perceberam como a linha entre o cristianismo e a religiosidade é uma linha muito, muito fina, muito tênue, né? Que nós temos que tomar muito cuidado. Porque para a gente passar para o lado de lá é rapidinho, é facinho, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. A religiosidade é algo muito complicado. Outro personagem que manifestou a religiosidade na Bíblia. Eu queria falar mais sobre esse personagem, mas vou falar rapidamente, né, sobre ele, vou passar rapidamente, no outro momento a gente pode esmiuçar mais, explanar mais. Mas foi o filho pródigo, olha só. Quem consegue, aliás, o filho pródigo não, o irmão do filho pródigo, perdão, amados, o irmão do filho pródigo. Quem pode citar aí para mim por que o irmão do filho pródigo era religioso e demonstrou ter religiosidade na vida dele? Quem pode me dizer? Vamos lá, gente. Vamos encontrar religiosidade na vida do irmão do filho pródigo. Vamos encontrar. Oi? Ele achou injusto o pai dele perdoar o irmão. Olha só. Isso é uma coisa séria, né? Essa é uma das coisas. Então, a religiosidade, amados, ela também é a falta de compaixão, é a falta de misericórdia, não é verdade? O Senhor fala ali para os fariseus que eles faziam de tudo certinho, mas eles negligenciavam o amor.
Então, a pessoa religiosa, ela faz isso, ela coa o mosquito, engole o camelo, ela troca as bolas, ela se preocupa com coisas que não têm importância, e elas deixam de se preocupar com coisas que têm importância. Então, é algo assim, bem sério. Mas a religiosidade é uma barreira que nos impede de desfrutar dos benefícios do Senhor. Ela pode nos manter presos. Então, na verdade, olha só, aquele filho pródigo, ele tinha tudo. Assim, aliás, o irmão do filho pródigo tinha tudo. Assim como o filho pródigo tinha tudo, né? Aí o filho pródigo saiu, gastou tudo dissolutamente, fez tudo errado e tal. Porém, havia a disposição no coração do pai de recebê-lo de volta. O pai não foi atrás, não, né? Mas a palavra do Senhor diz que ele, caindo em si, ele resolveu voltar. E o pai tinha toda a disposição. Mas o irmão mais velho, ele causou, ele criou ali uma situação, né, de descontentamento. Porque ele falou assim, poxa, pai, eu estou há tanto tempo aqui com o Senhor, fiz tudo certinho, né, não fiz que nem meu irmão, e o Senhor nunca me deu, né, um novilho cevado para eu festejar com os meus amigos e tal. Então, ele meio que virou ali as coisas, ele causou, ele criou uma situação, e o pai falou assim, meu filho, como assim? Eu preciso, você não tem que pedir, tudo que é meu é teu. Você está aqui o tempo todo. Então, se você nunca matou um novilho e nunca fez uma festa, porque você não quis, mas estava tudo à sua disposição. Então, a religiosidade, ela nos impede de desfrutar de tudo que Deus coloca à nossa disposição. E a religiosidade também, ela faz com que a pessoa fique implicando com o outro, sabe? Porque eu estou após uma bela e harmoniosa oração. Amém, amados? A nossa oração tem que ser uma bela e harmoniosa oração. Tem que ser uma oração que move o céu, que toca a Deus, né? Olha a oração desses homens. Deus forte, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Pelo Espírito Santo, falaste pela boca do teu servo, nosso pai Davi. Nações, por que tanto tumulto? Povos por que tantos planos? Os líderes da terra brigam por posições. Olha só, amados. Os líderes da terra brigam por posições. Poderosos se encontram em reuniões de cúpula. Os que negam a Deus se rebelam contra o Messias. Pois, de fato, eles se reuniram. Herodes e Pôncio Pilatos, com nações e povos, e até mesmo Israel, nessa cidade para planejar contra o seu santo filho, aquele a quem fizeste Messias, para levar adiante os planos que elaboraste há muito tempo. Agora eles atacam de novo. Cuida dessas ameaças, dá aos teus servos confiança e coragem para pregar a mensagem. Estenda a mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome do teu santo filho, teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam, olha o resultado dessa oração, gente. Enquanto eles oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Toda a comunidade de cristãos estava unida, um só coração, uma única mente. Eles não alegavam direito de propriedade, nem do que era deles. Ninguém dizia, isso é meu, e ninguém mais. E eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam testemunho poderoso da ressurreição de Jesus Cristo, e a graça repousava sobre todos eles. Além disso, ninguém do grupo passava necessidades. O que possuía campos e casas, vendia essas casas e entregavam o dinheiro à venda aos apóstolos, o dinheiro da venda aos apóstolos, como oferta. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, levita, nascido em Chipre, vendeu uma propriedade que possuía e trouxe o dinheiro e entregou como oferta aos apóstolos. Então, gente, essa era a igreja daquele tempo.
Gente, se vocês prestarem bastante atenção, se vocês lerem detalhadamente, vocês vão ficar apaixonados por essa igreja. Era essa igreja, era essa imagem, era esse o clima, era esse ar que se respirava naquela igreja. Era esse ar que se respirava naquela igreja. Mas aí Ananias e Safira foram lá estragar, bagunçar o coreto. Até então estava tudo lindo, até então estava tudo maravilhoso. Todo mundo quebrantado, sincero, de cara limpa, de coração limpo. As pessoas totalmente desprendidas, sabe? Elas estavam loucas por Jesus. Elas estavam loucas, apaixonadas. O clima era de milagre. O clima era de poder, era de manifestação poderosa e sobrenatural do Senhor. Porém, Ananias e Safira, religiosos, carnais, foram lá bagunçar, estragar, entendeu? Foram lá dizer que estavam sendo, mas não era, que estava fazendo, mas não estava. Foram se misturar, entendeu? Foram fazer bagunça naquele evangelho lindo e maravilhoso que estava sendo pregado. E aí sabe qual foi o resultado disso? De Deus não se zomba, e Deus não se deixa escarnecer, amados. E aí, quando eles foram lá, né? Olha, vamos fazer o seguinte, combinaram entre eles, né? A gente vendeu essa casa aqui, está todo mundo fazendo isso, né? Entregando aos pés dos apóstolos, a gente é obreiro na igreja, né? A gente não fizer isso, a gente vai ficar para trás. O que vão pensar de nós? Não, a gente tem que fazer. Aí o que eles fizeram? Foram lá, venderam a propriedade, venderam a casa, falaram, quer saber? É muito dinheiro, você não acha? Ah, eu acho que é muito dinheiro. Bom, a gente vai estar abençoando a obra de Deus, né? Na verdade, Pedro nem pediu, a oferta aqui é voluntária. Então, a gente vai entregar todo esse valor e eles vão ficar felizes, vão ficar contentes e tal e tal. Então, a visão deles era humana, né? Eles tiraram Deus da história, gente. Eles tiraram Deus da história, assim como o povo lá no Egito tirava Moisés, a esse homem aí, Moisés, tirava Deus, achava que era o homem. E ali eles achavam que estavam lidando com homens. E ali eles foram lá levar o dinheiro, né? Olha só, eu quero chamar bastante atenção para vocês, que a gente precisa olhar as coisas espirituais como sendo espirituais. A nossa igreja é um tipo de igreja que escandaliza muitas pessoas, no sentido do ensinamento forte e profundo que nós temos. Porque se a pessoa for olhar pela ótica humana, ela vai dizer que nós somos uma seita, como muitas pessoas dizem por aí, né? Onde já se viu, né? Isso, aquilo. Então, era a mesma coisa. Por exemplo, alguém já veio trazer uma oferta na igreja? Você já viu isso e acontecer? É claro que isso não acontece hoje, né? Pelo menos morte física não acontece, mas acontece a morte espiritual. Mas você já viu o pastor ficar bravo, ficar com raiva de alguém que veio trazer a oferta? Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, graças a Deus. Mas fica pensando se você é membro dessa... Gente, fica se imaginando membro dessa igreja aí. Está todo mundo lá, de repente, a pessoa está lá na frente conversando com Pedro, cai duro e morre. Imagine como que virou o alvoroço naquela igreja. O que aconteceu? Infartou? Desmaiou? O que aconteceu? Morreu. Mas morreu por quê? Porque foi levar uma oferta. Meu Deus, morreu porque levou uma oferta. Gente, humanamente falando, não é um escândalo? E aí depois ainda Pedro falou assim, você vai morrer e também quem estava de acordo com você também vai morrer. Vocês dois estavam juntos nesse acordo aí. Olha, gente, isso é uma coisa muito séria. Mas o que aconteceu com eles? A religiosidade. Eles estavam... Quem pediu o dinheiro para eles? Quem pediu para eles fazerem isso? Ninguém. Mas eles fizeram. Mas eles queriam fazer isso para poder não ficar para trás. Para não ficar diferente dos outros. Porque todo mundo estava fazendo. Então, eu vou te falar uma coisa. Não faça o que todo mundo está fazendo. Faça o que Deus falou para você fazer. Porque o que Deus fala para você fazer, você pode ter certeza absoluta, como 2 e 2 é 4, que vai ser bênção. Vai ser bênção, Deus vai trabalhar, sabe, vai abençoar. Mas o que Deus mais abominou aqui foi a falsidade, foi a mentira,
foi eles mentirem para o Espírito Santo, sem necessidade nenhuma. Eu imagino que Pedro ficou muito bravo, falou, vocês vieram bagunçar aqui o coreto? A gente está fazendo tudo certinho, tudo para Deus, Deus está recebendo, Deus está fazendo milagre, Deus está operando. Aí vocês veem que esse negócio no nosso meio, né? E olha só o que aconteceu, foi terrível, foi triste. Mas a principal lição que nós tiramos é que Deus ele não quer isso. Sabe a foto da igreja que Deus quer? Aquilo que eu li lá em Atos 4, é aquela igreja que Deus quer. É daquele jeito, é daquela forma. Eu estou usando aqui o exemplo de Ananias e Safira, que foi um exemplo bem, né, uma aberração, bem forte, mas pode ser qualquer outra coisa, que tire o foco, que contrarie, que seja mau exemplo para os outros. Está todo mundo indo numa direção, Deus manifestando a glória dEle. Por exemplo, a igreja começa, o nome do Senhor começa a ser bem visto. Olha, vamos lá naquela igreja, porque Deus está operando, está fazendo milagre e tal. Entendeu? Aí quando a pessoa começa a fazer coisa errada, não vou lá naquela igreja não, porque aquele fulano é isso, aquele beltrano faz aquilo, aquele outro ciclano. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e estava falando, né, que graças a Deus hoje todo mundo aí tem a oportunidade de trabalhar nas equipes e tudo. Mas fica pensando, por exemplo, a pessoa está trabalhando aqui na equipe, mas ela é uma pessoa que não tem bons relacionamentos. Vamos supor, briga com o vizinho, coisas desse tipo, amigos, enfim. Eu usei um exemplo, estava conversando, estava usando um exemplo. Aí a pessoa chega aqui na igreja, a pessoa está ali na frente com a plaquinha, seja bem-vindo. O que você acha que a pessoa vai virar as costas e vai embora. E vai achar que todo mundo na igreja é daquele jeito. Porque eles vão pensar assim, bom, se essa pessoa é obreiro dessa igreja, eles colocam essa pessoa para fazer a obra, os outros obreiros devem ser tudo igual e o pastor deve ser pior. Porque está aceitando isso. Vocês entendem, gente? Então, seja qualquer coisa que a gente vai fazer na casa do Senhor, o nosso clima de igreja tem que ser aquele de Atos 4. Nós não podemos dar lugar para o inimigo para sujar aquilo que está lindo, que está limpo, que está maravilhoso. Então, o principal motivo que Pedro ficou irado foi por causa disso. Que eles estavam querendo manchar aquela coisa linda e maravilhosa que era a igreja de Atos. Amém? Então, que vocês fiquem com essa palavra, que a gente seja essa igreja de Atos 4. Amém? Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Graça e paz, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que nós somos a igreja de Atos. Sim ou não? Nós somos. A palavra do Senhor, ela diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. E uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldades, principalmente, é imaginar que aquela igreja ela acabou. Não. A primeira vez que eu ouvi aquela frase do Senhor Jesus, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu fiz e obras maiores fará. Eu falei, Senhor, o que é fazer obras maiores do que Jesus? Nós já estamos fazendo. Nós já estamos fazendo, porque se você for olhar, hoje nós pregamos o Evangelho para muitas pessoas que estão à distância de nós, fantásticas, o qual Jesus ele não pregou dessa forma. Nós vimos hoje, eu por exemplo, quando meu ministério já durou mais do que o ministério de Jesus. O meu ministério pastoral já durou mais do que o ministério de Jesus. E nós estamos fazendo coisas maiores do que o Senhor. E nós precisamos entender isso. Se nós não vivemos, querido, aquilo que a palavra do Senhor, ela diz que o Senhor faria conosco, não serve. Nós estamos aqui em vão.
uma vez eu estava conversando com um bispo, e ele falou assim para mim: Ataíde, eu creio que se nós tivermos ousadia, nós vamos clamar e o fogo vai descer do céu. E eu creio nisso, queridos. Quando eu olho para mim, alguém da minha condição humana, eu falo: não, eu recebi um outro espírito. Sobre mim repousa o espírito de sabedoria, sobre mim repousa o espírito de entendimento, sobre mim repousa o espírito do temor do Senhor e o espírito de fortaleza. Eu estava comentando com a Neuci hoje, estava falando de algumas coisas, de pessoas que elas estão doentes. Falo: olha, humanamente falando, eu estou doente, mas pela graça do Senhor, eu vivo como se eu não estivesse. Então, a graça de Deus, ela nos habilita a viver aquilo que o mundo não pode viver. Esse é o segredo, e nós temos que tomar cuidado, porque a palavra de Deus, ela diz: cuidai de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e você venha a ser privado da graça de Deus, porque nós vivemos hoje pela graça. Tem pessoas que elas pensam que trabalhar demais vai trazer dinheiro para ela. Tem pessoas que elas pensam que, falando aqui das mulheres, elas pensam que o cabelo bonito, aquela aparência vai atrair o homem maravilhoso. Esquece, querida. O que vai atrair o homem maravilhoso para a sua vida vai ser a presença do Espírito Santo em você. Vai ser a presença do Espírito Santo. Tem pessoas que elas pensam que o que elas são é que vai atrair. Não vai. O que você vai fazer com que as pessoas se espantem. Sabe por quê? Entenda uma coisa: você nunca vai ser bonita o suficiente, você nunca vai ser inteligente o suficiente. Sempre vai existir pessoas mais bonitas do que você, sempre vai existir pessoas mais jovens do que você, e sempre vai existir pessoas mais ricas do que você. Tem pessoas que falam assim: eu sou jovem. Ah, é? O Noah já não é mais jovem, já tem pessoas mais jovens que o Noah. Não é verdade? Então, entenda uma coisa: o que nós precisamos é da graça do Senhor. Olha só o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 20. Só vou ler o texto aqui. Diz assim: pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e o quê? Vamos falar alto isso aqui. Credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e... Muito bem. Agora você vai aqui também para 2 Crônicas, aqui no capítulo um pouquinho mais para frente aí. Olha só, um pouquinho mais para frente, 2 Crônicas mesmo. Vamos lá um pouquinho mais para frente aí. Nós vamos ler aí um texto do qual o Senhor, ele fala. Deixa eu só pegar aqui o texto que eu anotei aqui, mas eu deixei aqui. Glória a Deus. Esse texto ele fala do rei Ezequias, aonde ele ordena ao povo que se preparasse montões, 1 Crônicas, perdão, queridos, não é 2 Crônicas, é 1 Crônicas, é esse, deixa eu ver se é esse texto aqui. Deixa para lá, eu perdi, eu também perco, tá bom? Não sou tão bom assim de Bíblia não, vamos lá. O texto em que o rei ele fala para o povo: olha, é o seguinte, traga para os tesouros da casa do Senhor. E o povo começou a trazer no primeiro mês
começou a se juntar montões. E foi se juntando montões, montões e montões. E quando o rei olhou, disse: o que aconteceu? Perguntou para o sacerdote. Desde que o Senhor começou a abençoar o seu povo, começou a se juntar estes montões. E tudo aquilo que você está vendo é o que o Senhor abençoou o seu povo. Eu quero dizer para você, querido, que quando você dá ouvidos à voz de Deus, quando você ouve os seus profetas, você prospera. Porque Deus, Ele envia profetas para te orientar. E tem muitas pessoas que elas pensam que é a capacidade delas, aquilo que elas são que vai trazer mudança para a vida delas, e não é. Entenda isso: credes no Senhor teu Deus, estareis seguros, e credes nos seus profetas, e prosperareis. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a trazer uma oferta ao Senhor nesta noite. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai mudar a sua vida de uma maneira sobrenatural, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de milagres. O nosso Deus, Ele é o Deus de milagres. Eu vou pegar aqui. O nosso Deus é o Deus de milagres. Eu achei aqui, 2 Crônicas 31. Ezequias estabeleceu as turmas dos sacerdotes, preste atenção, dos levitas, turma por turma, cada um segundo o seu serviço. Tanto os sacerdotes como os levitas para o holocausto e as ofertas pacíficas para ministrarem. Renderam ações de graças e cantaram louvores nas portas do arraial do Senhor. A contribuição da fazenda do rei foi designada para o holocausto, os holocaustos da manhã e da tarde, e os holocaustos dos sábados, das luas novas e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a porção pertencente aos sacerdotes e aos levitas, para que eles se dedicassem à lei do Senhor. Logo que esta ordem se divulgou, preste atenção, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do trigo, do mosto, do azeite, mel e todo o produto do campo. Também trouxeram em abundância o dízimo de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram o dízimo de bois e ovelhas e o dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e depositaram-nos em montões. No terceiro mês começaram a formar os montões, e no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e o príncipe, vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao povo de Israel. Olha só que coisa tremenda. Deus abençoou o povo. Levante a tua mão para cima. Eu vou profetizar sobre a tua vida nesta noite. Deus vai te abençoar. Se houver uma liberalidade no teu coração, se você doar ao Senhor sem reservas. Quando eu falo sem reservas, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de vida, eu estou falando de coração, eu estou falando de louvor, eu estou falando de adoração. Amanhã é dia de célula, muitas células vão voltar, que você vá com o teu coração aberto, não tenha medo daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, se doe, se entregue, e você vai ver que Deus vai devolver saúde, Deus vai devolver dinheiro, Deus vai devolver prosperidade, você vai ser uma família bendita, você vai ser abençoado, porque Deus tem isso para o povo dele, Deus tem isso para o povo dele. Nós somos uma igreja próspera, nós somos um povo próspero, e o reino de Deus vai ser abundante na nossa vida, na tua casa e na tua família, porque o nosso Deus, Ele é poderoso nas batalhas, e Ele não desiste de um filho dele.
Eu profetizo sobre a tua vida que vai haver uma abundância, que neste final de ano você vai viver milagres financeiros sobrenaturais. Eu profetizo, eu vejo pessoas sendo empregadas, eu vejo pessoas recebendo promoção, eu vejo pessoas trocando móveis da sua casa, eu vejo pessoas recebendo o dobro daquilo que você está entregando hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Traga a tua oferta. Alguém pega um envelope para mim, por gentileza. Pode trazer tua oferta e oferte com alegria, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Kaique. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém. Que você possa preparar aí o teu coração, que essas 12 horas aí de adoração, verdadeiramente venha mudar a tua vida, porque eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas em nosso meio, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pois eu vou pedir que os líderes de célula, rapidamente, só os líderes de célula, eu quero dar uma palavra com vocês aqui, bem rápido, tá bom? 2 recados, seu Wagner, espera só um minuto aí, tá bom? Mas os líderes de célula, podem vir para cá já, eu vou encerrar, vocês podem vir para cá, é rápido, tá bom? Em nome de Deus, não vai levar mais do que 2 minutos, tá bom? Levante sua mão para o alto, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que todos possam dizer amém. Glória a Deus. Você de casa também, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fale poderosamente ao teu coração. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha aí, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz.